Imagine entrar em um lugar onde todos te olham com desprezo. Um ambiente que deveria ser de acolhimento, mas se torna um tribunal silencioso. Foi exatamente isso que aquela mulher enfrentou. Ela não tinha nome, apenas um rótulo: pecadora. E ainda assim, em meio ao olhar julgador de Simão, o fariseu, e os murmúrios dos convidados, ela ousou se aproximar de Jesus. Mas por quê? O que a fez ultrapassar as barreiras do preconceito, da vergonha, do medo? Qual era a urgência daquele clamor que a fez ajoelhar-se aos pés do Mestre? A verdade é que todos nós, em algum momento, carregamos o peso da culpa, do arrependimento. Mas quantos têm a coragem de se lançar aos pés de Jesus, assim como ela fez? Quantos ousam abrir mão do orgulho, do medo de ser rejeitado, para receber o perdão que só Ele pode dar? A história dessa mulher não é apenas sobre um jantar, um perfume caro ou um ato desesperado. É sobre um coração quebrantado que encontrou compaixão nos olhos de Cristo. E se você estivesse naquele banquete, seria como Simão, que julgava em silêncio, ou como a mulher, que clamava por misericórdia. Porque, no fim das contas, a grande questão não é o que ela fez para estar ali. A verdadeira pergunta é: o que você faria se estivesse no lugar dela? No silêncio do salão, todos os olhos se voltam para Jesus. O fariseu Simão o havia convidado para um jantar. Um gesto aparentemente cordial, mas com intenções bem camufladas. Ali, o cenário parecia perfeito para uma análise minuciosa daquele que chamavam de profeta. Enquanto os pratos eram servidos, Jesus estava sob o olhar atento de Simão, que buscava algo que pudesse condená-lo. O ambiente, apesar de requintado, transbordava tensões invisíveis. E então, ela entrou. A entrada daquela mulher foi um choque. Identificada apenas como pecadora, ela ousou invadir um espaço onde certamente não era bem-vinda. Os olhares a perfuravam, mas ela ignorava cada um deles. Seus passos eram firmes, mas seu coração estava aos pedaços. Sem dizer uma palavra, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Lágrimas misturavam-se à poeira do chão enquanto ela os lavava. Seus cabelos, outrora símbolo de vaidade, agora serviam como toalha. E o perfume? Caríssimo. Uma oferta extravagante, um ato de arrependimento que exalava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Em contraste, Simão permaneceu imóvel. Seus olhos julgavam, sua mente calculava. Quem era aquela mulher para tocar o Mestre? E quem era Jesus para aceitar tal gesto sem repreendê-la? Enquanto a mulher expressava compaixão em forma de lágrimas e perfume, Simão mantinha-se frio, distante, envolto em seu próprio senso de justiça. Ali estavam dois convidados no mesmo banquete, mas em mundos completamente diferentes. E a lição ainda estava para começar. Enquanto a mulher pecadora derramava lágrimas aos pés de Jesus, Simão observava em silêncio. Por fora, ele mantinha a compostura de um anfitrião respeitável. Por dentro, um turbilhão de julgamentos fervilhava. Se esse homem fosse realmente um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Era um pensamento carregado de desprezo, mas que revelava mais sobre Simão do que sobre a mulher. Ali estava ele, um fariseu, alguém que conhecia a lei, mas não compreendia o espírito da compaixão. Enquanto Jesus enxergava um coração arrependido, Simão via apenas um rótulo: pecadora. Para Simão, tudo se resumia à aparência externa. Ele via Jesus sendo tocado por uma mulher impura e, em sua mente, isso era inconcebível. Como um profeta poderia permitir tal proximidade? Mas ele ignorava um ponto crucial. Jesus não apenas sabia quem aquela mulher era, ele sabia também o que ela havia vivido. Simão, por outro lado, enxergava apenas a superfície, incapaz de perceber o peso do arrependimento daquela alma quebrantada. Quantas vezes hoje julgamos as pessoas pelo que fizeram, sem considerar o que elas estão tentando se tornar? A análise silenciosa de Simão revela um erro comum: confundir religiosidade com retidão. Ele estava mais preocupado em preservar sua reputação do que em estender compaixão. Em seu interior, havia um questionamento velado. Quem é esse Jesus que aceita ser tocado por uma pecadora?
Mas a verdadeira questão não era sobre a identidade da mulher, e sim sobre a cegueira espiritual de Simão. E enquanto ele se perdia em suas suposições, Jesus já preparava uma resposta que iria expor o coração de todos os presentes. Jesus, percebendo o julgamento silencioso de Simão, decide lançar uma parábola que penetra o coração como uma flecha afiada. 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum deles tinha como pagar, e ambos receberam o perdão da dívida. Simão ouvia atentamente, mas ainda sem perceber que ele estava prestes a se ver no espelho daquela história. Qual deles amará mais ao credor? Perguntou Jesus. A resposta parecia óbvia: aquele a quem foi perdoado mais. Mas Simão ainda não havia compreendido que a parábola era um convite para olhar além do óbvio. A aplicação da parábola foi como um golpe direto na consciência de Simão. Jesus deixa claro que a mulher pecadora, assim como o devedor de 500 denários, havia recebido um perdão monumental. Ela sabia que sua dívida espiritual era impagável, e por isso seu amor era intenso, desmedido, quase escandaloso. Simão, por outro lado, considerava-se justo, alguém cuja dívida era mínima ou inexistente. Mas será que ele realmente não tinha o que ser perdoado? Quantas vezes, em nossas vidas, nos colocamos no papel de Simão, minimizando nossas próprias falhas enquanto julgamos as dos outros? A mensagem de Jesus é contundente. O tamanho do perdão que alguém recebe está diretamente relacionado à gratidão expressa. A mulher não se importava com o olhar de reprovação de Simão. Seu foco estava apenas em Jesus, aquele que a havia libertado do peso da culpa. E enquanto Simão permanecia preso à frieza de seu julgamento, a mulher se libertava pelo calor do arrependimento sincero. Mas a história ainda não havia acabado. Jesus estava prestes a expor um contraste ainda mais profundo entre a mulher e o fariseu. Jesus então decide expor o contraste entre Simão e a mulher pecadora. Com um olhar firme, ele questiona o fariseu: "Você me convidou para este jantar, mas não me ofereceu água para lavar os pés." Um gesto simples, mas fundamental em um contexto de deserto e poeira. A mulher, por outro lado, não apenas lavou os pés de Jesus, mas o fez com suas próprias lágrimas. Para Simão, um ato dispensável. Para ela, uma expressão de arrependimento profundo. Quantas vezes em nossa rotina deixamos de oferecer pequenas ações de compaixão, acreditando que elas são insignificantes? O contraste se intensifica. Simão não deu a Jesus um beijo de saudação, um gesto básico de hospitalidade naquela cultura. Mas a mulher, considerada impura, não parou de beijar os pés de Jesus desde o momento em que entrou. Enquanto Simão mantinha uma postura de distanciamento crítico, a mulher se prostrava em um ato de devoção genuína. Era como se cada beijo fosse um pedido silencioso de perdão. Ela não tinha palavras, mas seus gestos gritavam um arrependimento que Simão, em sua arrogância, não conseguia enxergar. Jesus conclui sua análise apontando a ausência de unção. Simão não ungiu a cabeça do mestre com óleo, mas a mulher derramou um perfume caríssimo sobre seus pés. Um gesto extravagante, quase incompreensível. Para Simão, um desperdício. Para a mulher, a única forma de expressar sua gratidão. E é nesse contraste que Jesus revela a verdade. Simão, que acreditava ter pouco a ser perdoado, ofereceu pouco amor. A mulher, cuja dívida era imensa, ofereceu tudo o que tinha, não apenas o perfume, mas seu coração quebrantado. Mas a lição ainda não estava completa. Jesus tinha uma última palavra para aquela mulher que ousou desafiar todas as barreiras. O silêncio tomou conta do ambiente quando Jesus se volta para a mulher e declara: "Os teus pecados estão perdoados." Uma frase simples, mas carregada de autoridade divina. Para os presentes, era um escândalo. Quem era esse homem para perdoar pecados? A lei era clara, apenas Deus poderia fazê-lo. Mas Jesus não apenas perdoava, ele via o coração arrependido daquela mulher e lhe oferecia algo que o mundo jamais poderia dar: uma chance de recomeçar. O que será que passou pela mente dela ao ouvir essas palavras? Alívio? Gratidão? Um misto de ambos?
Enquanto a mulher experimentava o doce sabor do perdão, os convidados começaram a murmurar entre si. Quem é este que até perdoa pecados? Era mais do que uma pergunta. Era uma tentativa desesperada de proteger suas crenças contra a verdade que estava diante deles. Eles viam Jesus apenas como um mestre, um rabino, um profeta, mas não como o Filho de Deus. E é assim até hoje. Muitos enxergam Jesus apenas como um homem sábio, um grande professor. Mas será que reconhecem que ele também é o único que pode perdoar e transformar vidas? Por fim, Jesus encerra o encontro com uma declaração que ecoa até hoje. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Não foi o perfume caro, nem as lágrimas, nem os beijos nos pés que garantiram a salvação da mulher. Foi a fé, uma fé simples, mas poderosa, que a levou a atravessar um salão repleto de olhares críticos e se lançar aos pés do Salvador. Aquela mulher entrou pecadora e saiu perdoada. Entrou rejeitada e saiu amada. E enquanto ela saía em paz, os demais continuavam presos à incredulidade. Mas a história ainda não acabou. Agora, o verdadeiro desafio era lidar com as consequências do perdão recebido. E agora? O que você faria se estivesse no lugar daquela mulher? Carregaria o peso do passado em silêncio ou teria a coragem de se lançar aos pés de Jesus, sem se importar com os olhares ao redor? A verdade é que todos nós temos dívidas espirituais, algumas grandes, outras pequenas, mas nenhuma delas é impossível de ser perdoada. A questão é, você está disposto a reconhecer suas falhas e buscar o perdão? Ou prefere manter a máscara da autossuficiência como Simão? Pense nisso. Talvez hoje seja o momento de deixar o orgulho de lado, quebrar as barreiras internas e admitir que precisa de um recomeço. Que tal começar agora? Que tal olhar para Jesus não apenas como um grande mestre, mas como o único que pode transformar sua história? A decisão é sua. E se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha continuar essa jornada de transformação. Porque ainda há muito o que aprender, muito o que perdoar, muito o que viver.